Olá, meu nome é Ricardo Palma, faço parte do time de marketing da Resultados Digitais. Sou responsável por todos os nossos conteúdos ricos, nossos e-books, nossos webinars. E hoje eu estou aqui para falar sobre o nosso processo de produção de conteúdo rico. Então, quais são as etapas da produção, o que a gente olha em cada etapa, como é que é feito desde o planejamento até a análise. Essa apresentação está separada, está dividida em duas partes. Na primeira eu vou dar um contexto sobre a produção, sobre os formatos de conteúdo. E na segunda eu vou falar um pouco mais do processo, vou explicar como ele surgiu, que problemas que ele resolve e entrar em cada etapa do processo e mostrar para vocês o template que nós usamos o template que nós usamos no Trello, que é a ferramenta que a gente escolheu para fazer o gerenciamento de projeto. Ok? Bom, vamos lá. Como eu falei então, essa apresentação vai ser separada em duas partes, a primeira adicionando um pouco de contexto e a segunda parte falando um pouco mais do processo. Falando então de contexto. Primeiro, o que é um conteúdo para geração de leads? O que ele se diferencia, né, do conteúdo para o blog, por exemplo? O conteúdo para geração de leads, o foco principal dele não é a atração de visitantes, não é tanto você se posicionar organicamente no Google, trazer muitos visitantes com conteúdo para geração de leads. Ele funciona mais para você converter visitantes em leads. Então, pensando no nosso funil de vendas, né, que funil de vendas mais clássico aí do marketing digital, que envolve visitantes, leads, oportunidades e vendas. Esse tipo de conteúdo ele funciona muito bem para transformar visitantes em leads, ou seja, pessoas que até então tinham acessado o site, tinham visto lá uma ou duas páginas, eles vão ver uma oferta, né, um conteúdo ou alguma outra oferta para geração de leads e vão se tornar um lead, vão deixar um contato, vão deixar uma informação em troca daquele conteúdo, daquela oferta. E esses conteúdos para geração de leads, eles ajudam também na passagem de lead para oportunidade, ou seja, na qualificação do lead até ele se tornar uma oportunidade. Como isso? Esses conteúdos também são usados muito em fluxos de nutrição de leads, ou seja, aqueles e-mails quando a pessoa, por exemplo, faz um download de um material, ela recebe uma sequência de e-mail, pode receber uma sequência de e-mails. Esses conteúdos são muito bons para colocar nesse fluxo de nutrição e assim aumentar o profiling. O que é o profiling? Por exemplo, a pessoa baixou um e-book, recebe um próximo e-mail, tem esse e-book aqui, está relacionado com esse primeiro, quem sabe você vai se interessar e tudo mais. A pessoa para baixar deixa outras informações que não tinha deixado da primeira vez. Ou seja, isso aumenta um pouco a quantidade de informações que você tem sobre essa determinada pessoa. Então ele funciona muito bem para geração de leads, para nutrição e para você ganhar essas informações sobre um determinado lead. E esses conteúdos, eles se caracterizam por serem distribuídos através de landing pages, que são essas páginas com um formulário que você preencheu, por exemplo, para poder assistir esse webinar e acessar o template que a gente vai disponibilizar. E tem vários tipos de materiais que podem ser usados numa landing page. E eu vou falar aqui alguns, mas não se limitam a esses, porque existem vários tipos de oferta mesmo para se colocar atrás de uma landing page. Por exemplo, os e-books, que são conteúdos geralmente entregues em PDF, um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais extenso, sobre determinado assunto. Os webinars, que podem ser ao vivo ou gravado, por exemplo, esse aqui é gravado. Ferramentas geralmente é um conteúdo interativo, geralmente envolve um pouco de desenvolvimento, né? Por exemplo, esse aí que você está vendo é o benchmark no funil de vendas. Você coloca a sua área de atuação, coloca seus números de visitantes, leads, oportunidades e vendas, e a ferramenta ela calcula a média de taxas de conversão de visitante para lead, lead oportunidade, oportunidade de venda, dentro do teu mercado. E você sabe, por exemplo, qual a tua taxa que está abaixo da média, qual que você tem que melhorar e tudo mais. Planilhas. Planilha é um ótimo conteúdo para geração de leads, porque primeiro não é um negócio tão complicado de ser feito. Provavelmente você tem alguma planilha que seja relacionada ao teu produto ou ao teu mercado ou que resolva um problema dos seus leads. E essa planilha ela pode ser de fato disponibilizada como conteúdo para geração de leads. Por exemplo, essa aí é a planilha de planejamento e automação de marketing. Você usa ela para fazer o planejamento de fato dos fluxos, das segmentações e usa ela como apoio para utilizar o software. Uma outra empresa que faz muita planilha, por exemplo, a Conta Azul, o software de gestão financeira. Eles têm planilha de fluxo de caixa, de contas a pagar, contas a receber. Tudo, na verdade, o produto deles faz isso,
Só que a planilha, eles disponibilizam porque de fato é uma dor dos clientes, das pessoas e tudo mais. Porque eles veem de fato que um software é melhor que uma planilha, no caso, para fazer a gestão, né? Então é uma ótima isca também para geração de leads. Alguns outros formatos que você pode usar. Uma palestra. Provavelmente alguém da tua empresa já fez uma palestra, algum evento e tem essa palestra pronta, pode gravar essa palestra, pode virar um webinar. Um checklist de implementação de alguma coisa ou de execução de determinada tarefa também é um ótimo conteúdo para geração de leads. Um tutorial, né? Como fazer alguma coisa, por exemplo, como fazer um anúncio no Facebook, um tutorial. Posso fazer também um passo a passo. Modelos, aqui eu coloquei modelo de contrato, que é um conteúdo bem comum para, por exemplo, para escritórios de advocacia, que tem muito modelo de contrato. Por exemplo, alguém que mexa com locação de imóveis e tal, pode ter um modelo de contrato de locação de imóveis. Isso também pode ser um conteúdo interessante. Roteiros, resumos, por exemplo, pegar um resumo de um livro do teu mercado e fazer uma resenha, de fato resumir o livro e dar alguns insights. Templates. A gente tem, por exemplo, os templates de e-book, que são no formato de slides, PowerPoint mesmo. Se você baixar, você consegue colocar o teu texto, colocar imagens e você tem um e-book diagramado, assim, né? Só mexer alguma coisa ou outra, mas ele te ajuda a resolver um problema que é a publicação de um e-book, né? Você produz conteúdo e tem que fazer a diagramação. Então, se você não quiser fazer a diagramação, não quiser pagar para alguém, você usa esse template. Uma avaliação gratuita, não é bem o conteúdo, mas é uma oferta também para geração de leads. Por exemplo, se você no seu site só tem formulário de contato, é a única forma de a pessoa fazer uma conversão, né, se tornar um lead, em vez de falar assim, entre em contato com a gente, não, fala assim, ó, marque uma avaliação gratuita do teu negócio aqui, por exemplo, meia hora de consultoria gratuita. Então você consegue ter uma conversa muito mais focada com a pessoa sabe por que está entrando em contato, e também é um chamariz, né? Por exemplo, eu gostaria de meia hora de uma consultoria financeira gratuita, por exemplo. Então é uma forma de atrair mais leads que já estão no site. E um catálogo de produtos. Muitos sites eu vejo que tem já catálogos de produto disponíveis para acesso direto, um PDF, ou seja, uma página. E às vezes tem bastante acesso e são de fato de pessoas que já estão interessadas em procurar aquele produto ou aquela solução. Então quando você coloca esse catálogo atrás de uma landing page, a pessoa tem que deixar, por exemplo, até o telefone para poder acessar esse catálogo. Menos pessoas podem ver esse catálogo, mas as pessoas que virem de fato vão estar mais preparadas para a compra. Você vai ter o contato delas. Então é uma forma muito boa de você também fazer essa geração de leads. Falando um pouco então do processo de produção de conteúdo. O processo de produção de conteúdo ele nasceu de três necessidades. Primeiro, ganhar previsibilidade, ou seja, eu precisava saber o que estava acontecendo com cada um dos conteúdos que iam ser lançados nas próximas semanas e não sempre correr atrás da próxima semana e às vezes atrasar o trabalho de outras pessoas que também estão envolvidas no conteúdo, seja na produção ou no design. Então eu precisava ganhar previsão, precisava de ter previsão, ter previsibilidade das coisas que aconteceriam, de como está o andamento de cada conteúdo para evitar atraso, evitar atrapalhar o trabalho de outras pessoas e também ter mais qualidade, né? Tendo mais tempo para planejar e para produzir, sabendo o que vai acontecer, sabendo como é que eu estou de alocação para poder fazer esses conteúdos, eu consigo ter mais qualidade, eu consigo dedicar um pouco mais de tempo a cada um deles. Segundo, permitir ganho de escala. Na época, nós lançávamos um conteúdo rico por semana. Nós queríamos aumentar esse volume. E não só aumentar o volume, mas colocar mais pessoas no time e pensar em conteúdos segmentados, conteúdos, por exemplo, para alguma área de atuação específica ou de algum assunto mais segmentado, para algum cargo mais segmentado, por exemplo, para vendas. Então, nós precisávamos ganhar escala, seja de volume ou de mais gente trabalhando. E quando você não tem um processo claro, é bem fácil você jogar fora muito esforço, né? Você desperdiçar muito braço, enfim, as pessoas fazerem às vezes coisas repetidas ou não fazer as coisas da melhor forma. Então,
para ganhar escala, para você poder não só lançar um conteúdo por semana, mas até mais do que isso, eu percebi que a gente precisava de um processo. E também redução de erros. Se você tem, por exemplo, algumas coisas repetitivas, por exemplo, fazer uma landing page, fazer uma campanha de e-mail, coisas que todo conteúdo tem em comum, seja independente do formato, se a gente tem checklists para cada tarefa, se tem em cada parte do processo, em cada etapa, tem checklists definidos, tem entregas definidas, tem, por exemplo, um controlezinho de qualidade, a gente consegue reduzir erros também. Então, por exemplo, é difícil sair mais uma campanha de e-mail com erro. É difícil ter um erro na landing page. Claro que acontece às vezes, mas isso reduz muito, o processo reduz muito a quantidade de erros. E a partir dessas três necessidades nasceu o que eu chamo de Kanban de materiais. Por que Kanban? Kanban é uma metodologia de gestão de projetos, não vou entrar muito a fundo nisso agora, mas o Kanban ele consegue te dar uma visão geral das coisas que estão acontecendo. Uma visão, na verdade, de todas as etapas do processo. Ou seja, quantos projetos eu tenho em cada etapa do processo. Aqui você está vendo na tela, cada coluna é uma etapa do processo e cada cardzinho desse, por exemplo, que abriu agora, é um projeto, ou seja, um conteúdo. Então eu tenho uma visão geral a partir desse Kanban de todo o processo, quantos projetos tem em cada etapa, o que falta fazer em cada etapa, o que eu tenho que passar ali para a direita, para o final do processo. E para fazer esse Kanban, para poder gerenciar esses projetos, nós escolhemos o Trello como ferramenta de gestão de projetos mesmo, que é o que mais se adequava à nossa realidade, à nossa necessidade também. E de fato já estava, enfim, já muita gente já usa, muito fácil de se acostumar com a ferramenta e de envolver outras pessoas do time e tudo mais. Agora a gente vai entrar um pouco mais no processo mesmo, vou explicar como funciona cada uma das etapas. Aqui no Trello, como eu falei, você tem essa organização em listas e dentro de cada lista tem um card. E pra gente, cada lista dessa, cada coluna, ela é uma etapa do processo e cada card é um conteúdo, é um projeto. Esse processo todo ele se divide em três grandes fases, que são a pré-produção, que é o planejamento do conteúdo, toda a reflexão acerca de um conteúdo, tudo que ele tem que ter de conteúdo ou não, o que ele tem que abordar, o que ele não deve abordar. A gente tem a segunda fase de produção, que é a mão na massa, você escreveu o conteúdo, você produziu o conteúdo, filmar, que seja, por exemplo, um vídeo, preparar o template e fazer revisão disso, e a entrega aqui é o conteúdo pronto para ser consumido, para ser lido, para ser assistido, para ser usado. E a etapa de pós-produção é tudo que engloba o lançamento. Então você preparar o lançamento, você preparar as landing page, preparar a campanha de e-mail, textos para as redes sociais, as imagens e tudo mais, fazer de fato o lançamento e fazer a análise e otimizar o processo, otimizar o conteúdo, otimizar os próximos conteúdos. Falando um pouco de cada etapa, o que é o sandbox? Sandbox é para onde vão todas as ideias. Toda ideia que você tem de conteúdo, que outras pessoas do time, da empresa, ou até clientes, leads, dão sobre algum assunto, ou algum problema que estão enfrentando na empresa, você pode trazer essa ideia para o sandbox. Nem todas as ideias que estão aqui vão ser produzidas, mas é uma ótima fonte quando você precisa de alguma ideia de produção de conteúdo, ou quando você faz o planejamento e tem que levantar, enfim, sugestões, você olhar o sandbox, às vezes você pega coisa do passado que vale a pena fazer agora, você levanta ideias que você não teria normalmente precisando do conteúdo ASAP, né, enquanto o mais rápido possível. Feito o planejamento, quando você decidir quais assuntos você quer trabalhar no bimestre, no trimestre, no mês, você passa isso para o backlog. No backlog, a gente preparou uma série de perguntas que a gente faz sobre algum conteúdo. Então aqui toda coluna aqui, até fazendo um adendo, toda coluna, toda etapa tem um card chamado instruções, onde de fato tem as instruções daquela etapa, né? Como que funciona, quando um cartão pode passar para a próxima etapa, e mais algumas observações e templates de checklist para cada etapa. Ou seja, todos os conteúdos dessa etapa tem que preencher esses checklists e você tem que olhar essas observações para poder passar para a próxima etapa.
E continuando então, aqui no backlog, no card de instruções, a gente tem uma série de perguntas sobre determinado conteúdo. Então, do que se trata, qual a persona, qual problema ele resolve, se, por exemplo, se já tem um conteúdo parecido e vale a pena fazer uma segunda edição, se vale a pena revisar, no caso. Se vale a pena fazer co-marketing, quem são os potenciais co-marketing. Tem até algumas sugestões aqui de o que conversar com outras pessoas da empresa, por exemplo, pessoal de vendas que tem bastante contato com os leads, atendimento, tem contato com os clientes. Às vezes conversar com um cliente ou com um lead para poder validar um conteúdo. Isso que você pode pegar as perguntas que mais fazem sentido para você também, adicionar outras e excluir aqui e tudo mais. Mas a ideia qual que é? A ideia é, a partir dessas perguntas, você decidir se vale a pena de fato produzir esse conteúdo, se ele vai fazer sentido para as pessoas, se ele está bem alinhado com o que você espera trabalhar, com as estratégias da empresa e tudo mais. Beleza, vou trabalhar com esse conteúdo, passo ele para o briefing. O que é o briefing? O briefing a ideia é que todo mundo que leu um card que esteja no briefing tenha noção do que é aquele conteúdo, para quem ele é, como é que ele vai ser, se vai ser e-book, se vai ser webinar, o que ele vai abordar, quais são os tópicos que ele vai abordar, quem que vai produzir, se vai ser interno, se vai ser terceirizado, ou seja, tudo necessário para começar a produção. Então a pessoa tem que pegar aquele card e olhar, não, esse conteúdo, beleza, já entendi o que é, já entendi como é que vai ser, então vou pegar e produzir. No desenvolvimento é mão na massa, então produz conteúdo, se for um webinar gravado, grava o webinar. Aqui não tem muito segredo, é baixar a cabeça e fazer, ou se for terceirizado, já esperar, né? Esperar a produção. A revisão receber a primeira versão daquele conteúdo, faz as alterações necessárias, entrega a versão final. A entrega aqui é de fato o conteúdo pronto para ser consumido, né? Se for um vídeo, ele já é editado, se for um e-book, ele é diagramado, uma planilha pronto, já tudo linkado se tiver fórmula. Então já é um conteúdo pronto para ser utilizado. Começa então a fase de pós-produção. O pré-lançamento é tudo que engloba de fato o lançamento. Então fazer landing page, fazer campanha de e-mail, preparar os textos das redes sociais. Enfim, aqui também tem um checklist enorme de coisas que você pode seguir para poder fazer esse pré-lançamento, né? Então tem tudo aqui, se for com marketing, fazer integração, enfim, tem várias coisas que você pode utilizar. O lançamento, de fato é o lançamento, é mandar isso aí, por exemplo, mandar campanha de e-mail, postar nas redes sociais, é trazer tráfego para a landing page. Eu não falei aqui, mas a entrega do pré-lançamento é o conteúdo pronto para ser lançado, né? Então a landing page pronta, já tudo funcionando certinho, e-mail de agradecimento e tudo mais. Já o lançamento é você colocar isso aí na rua, começar a gerar lead com esse conteúdo. E por fim, a análise e otimização. Geralmente a análise pode ser feita uma semana depois do lançamento, porque já tem um número relevante para poder olhar. Mas é de fato olhar quantos leads gerou, quantos novos leads qualificados, vendas, se foi com marketing, se foi bom com marketing. No caso, fazer reflexão, né? Tem alguma etapa do processo que pode melhorar, se tem algum ponto que não foi abordado nesse primeiro conteúdo que pode servir para o segundo, para já ficar com uma ideia. Enfim, tem várias coisas aí que podem entrar. Falando algumas coisas de ordem prática, como que a gente utiliza de fato esse board. Como eu falei, em cada coluna tem o cartão instruções, que é onde ficam os templates. Por exemplo, vou entrar aqui usar como exemplo o briefing. No briefing você tem essas perguntas, que são um template dessas perguntas, e a ideia é, cada material que você fizer, você pega essas perguntas e copia. Copia e traz para o conteúdo aqui. Por exemplo, aqui eu vou fazer aqui no vale a pena comprar pacotes para viagem. Então você entra aqui e aqui já está colado no caso que a gente já fez o exemplo, mas você já joga aqui, por exemplo, todas aquelas perguntas e responde aquelas perguntas. Uma outra coisa interessante aqui é o checklist. Então, por exemplo, aqui no cartão instruções, tem templates de checklist para cada tipo de material. Se for e-book, se for ferramenta, webinar ao vivo, webinar gravado. Vamos pegar como exemplo ferramenta. Então, se eu entro em um projeto e venho aqui em checklist, eu posso copiar das instruções do briefing ferramenta. Pré-produção, briefing, ferramenta, é a mesma etapa que eu estou agora.
Então, pré-produção, briefing, ferramenta. E copio esse checklist. Uma outra coisa interessante é o Power App de calendário. O calendário já está ativado aqui, mas se você vem aqui em Power Apps, você vai encontrar o Power App de calendário. E o calendário é muito interessante que ele te dá uma visão de fato de o que vai ser lançado e quando. Pegando, por exemplo, esse conteúdo aqui, as 20 viagens com melhor custo-benefício. Se eu venho aqui, eu usei um atalho, mas vou fazer pelo caminho normal. Se eu venho aqui em data de entrega, por exemplo, hoje aqui é dia 30, por exemplo, se eu colocar que a data é dia 31, salvar, ele ganhou uma data de entrega. E se eu vier aqui em calendário, eu tenho a visão no calendário de quando vai ser lançado esse material. Vamos supor que eu mude o planejamento, não vai ser mais amanhã, vai ser dia 1º de fevereiro. Arrastei o card e ele já mudou a data de entrega. Então isso aqui é muito interessante, por exemplo, para o time ou para a empresa, de fato, ter a noção do que o marketing vai lançar de conteúdo ou não e poder ter uma previsão, né? Por exemplo, vai ser lançado esse conteúdo tal dia. Então todo o time já sabe de fato o que vai ser, o que vai acontecer, né? Aqui no quadro também temos as etiquetas, as tags, são essas coisinhas coloridas aqui. Nesse exemplo, cada tag é um tipo de material. Então, se você vier aqui no menu mais etiquetas, você consegue ver a legenda de cada um. Então, o verde é e-book, amarelo webinar ao vivo, gravado, ferramenta, se é com marketing terceirizado. Então, você pode organizar essas etiquetas da forma como achar melhor. Outra coisa interessante é utilizar os anexos. Cada card você pode subir anexos, PDF, link, qualquer coisa, e até de subir coisa do Google Drive, Dropbox, e ele fica salvo aqui no card. Então, por exemplo, várias pessoas do time, se você usa vários arquivos, até os arquivos, por exemplo, de promoção em redes sociais e tal, imagens, você pode anexar eles ao card, todo mundo tem acesso fácil a esses conteúdos, a esses arquivos e a essas imagens acerca de cada lançamento. Então fica mais fácil de organizar as coisas, organizar os arquivos. Um outro recurso que a gente usa bastante é o recurso de membros. Então, para cada card, se você entrar aqui em membros, você consegue adicionar pessoas para trabalhar nesse conteúdo, ou seja, colocar as pessoas que estão envolvidas na produção desse material. Bom, pessoal, o que eu tenho para mostrar é isso, esse é o nosso processo, espero que ajude bastante vocês, se você começar a utilizar. Se sempre que quiser conversar sobre marketing digital, sobre produção de conteúdo, sintam-se à vontade para falar comigo. Meu e-mail é ricardo@resultadosdigitais.com.br. E um abraço e até a próxima.